Oi, gente. Na última aula, a gente ficou a partir da análise dessa imagem. Essa amostra de Cristiana Moraes, ela foi feita toda nesse formato, que chama-se fototropismo, que é quando ela usa sombra, a questão do branco e do preto, e as impressões que a gente percebe a partir dessa sombra e o impacto causado ao fazer essas observações com as obras de arte. E aí eu coloquei, o que a obra de arte pode nos dizer? O que significado podemos atribuir à obra de arte? Uma coisa interessante que vocês têm que analisar é que o artista ele está tentando comunicar ao público seus sentimentos, suas ideias e o que ele vê no mundo. Tudo isso que ele enxerga nesse mundo, ele vai transmitir a partir dessa obra de arte. Só que cada pessoa que analisa a obra de arte também vai ter uma visão de mundo a partir do que ela tem de bagagem, de compreensão lógica, racional e de observação do mundo, vai ser a base para analisar a obra de arte. Então, a obra de arte ela tem muito a nos dizer, mas ela também puxa muito de nós quando nós as observamos, ok? Bom, vamos lá. O que é a linguagem? Linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento. A filosofia ela estuda muito essa área de compreensão do mundo, onde a gente tem a análise do que a gente pensa, de onde vem a construção de pensamento, de onde nós tiramos essas reflexões e por que o pensar ele está intimamente ligado à linguagem. Né? Quanto mais a gente lê, a gente estuda, mais a gente tem bagagem para pensar melhor, porque a gente adquire mais informação relacionada à linguagem em si, né? O que desenvolve o pensamento. É a primeira grande criação social humana e está representada em cada cultura. Por que a primeira grande criação social humana? Porque se não são duas pessoas que criam a linguagem, ela não existe. Então, ela é social. Tem que ter dois ou mais para produzir os códigos e compreender a linguagem que está sendo produzida. E ela é representada em cada cultura porque ela não é só simplesmente a linguagem falada e a linguagem escrita. Tem todo um contexto relacionado àquilo que a gente quer passar, usando inclusive o corpo, que pode ser traduzido também como linguagem. A linguagem pode ser verbal, escrita ou falada, ou gestual, corporal, e sempre vai ser aprendida e construída socialmente. Então, se hoje nós temos já essa língua rica, ela não está estagnada, estacionária. A linguagem da gente está sempre construindo mais e mais. As palavras estão sempre surgindo, os novos usos das palavras estão acontecendo. Então, a língua, ela não é algo estático, ela está sempre em construção. A estrutura da língua. Toda linguagem é um sistema de signos. O choro de uma criança, números, palavras são signos. Estão no lugar das quantidades reais de objetos ou dos próprios objetos. Então, vamos ver os tipos de signo. Se eu falo galo, se eu digo chuva, eu não preciso mostrar a chuva, ou não preciso também mostrar o galo. O próprio uso da palavra aí, a gente tem o signo, né? Está sendo utilizado. E esses signos, eles se dividem em 3 tipos. De uma forma geral, eles são utilizados a partir das semelhanças, onde eles são representados a partir de ícones, por exemplo, usando o mesmo exemplo do galo. Se eu quero representar um galo e quero usar a semelhança, eu posso usar o ícone do cacarejá. Se eu quero usar a ideia de causa e efeito, eu posso usar o índice, que seria uma foto. A foto ela seria resultante de um contato com o galo em si. Tá? Se eu fizer um desenho do galo, eu estou usando o ícone. Mas se eu tirar a foto do galo, eu vou estar usando o índice, que está relacionado à causa e ao efeito do galo, ao próprio contato com o seu objeto que nós estamos descrevendo com a linguagem. E existe também o tipo arbitrário, que usa muito símbolo. E também é construído socialmente, né? Cada um desses detalhes. Então, a gente colocou aí como exemplo. O galo. Se eu quero representar o galo
de forma, usando a semelhança, eu posso falar do cacarejá. Se eu quero falar sobre a causa e efeito, eu posso usar a foto de um galo. Eu também posso usar o desenho de um galo, mas aí seria um ícone, por semelhança, e não por foto, por contato, por causa e efeito, que a foto tem, porque a luz que bate no objeto, no galo aí em questão, é capturada a partir do uso de uma máquina fotográfica. Então, tem sim uma relação com o galo em si. A gente também colocou aí o exemplo, por exemplo, chuva, né? Onde o ícone seria o desenho da chuva e uma causa e efeito seria o chão molhado em si. E o fogo também, eu posso desenhar o fogo, seria um ícone, e eu posso também mostrar a fumaça e falar que aquilo ali é fogo, porque é um efeito, né, do fogo, que é a fumaça. Também relacionada ao signo arbitrário, nós temos os símbolos. Então, por exemplo, eu quero representar o luto, a pessoa quando está de preto, na nossa sociedade, na nossa cultura, nós compreendemos que ela está de luto. Quando a gente quer observar a representação do casamento, apenas uma aliança na mão esquerda, né, no dedo anelar, vai representar o casamento. Quando a gente quer descrever amor usando o símbolo, a gente pode usar o próprio desenho do coração, que não é exatamente coração, esse desenho que eu coloquei aí. Então, essa imagem representa amor para nós. Cada uma dessas palavras, expressões ou imagens citadas, elas são signos. E elas estão relacionadas à linguagem. E elas são construídas coletivamente. Porque se o outro não entende o significado desse símbolo, ele não é um símbolo. Ok? Outros elementos relacionados à linguagem. O domínio da linguagem ocorre quando se domina o repertório de linguagens, as regras de combinação e as regras do uso da linguagem. O que é o repertório? O repertório é desenho, linguagem verbal, linguagem musical tonal, todo tipo de linguagem que a gente já tem, né? Todas as palavras que nós construímos socialmente, é o repertório. Além dessas palavras, a gente pode falar também a forma de se vestir, a forma de agir, a forma de compreender o mundo, é o repertório. Regras de combinação e de uso da língua, a gente adquire também com o estudo. Né? A semântica, que está relacionada a regras de combinação, ao próprio uso das palavras, significados das palavras, e a sintaxe, como é que funciona a construção da produção textual. Então, a gente faz o uso delas duas para produzir de forma organizada, usando a linguagem, a gente tem que ter o repertório, que é a nossa base. A gente tem que compreender as regras de combinação e de uso e, finalmente, a gente tem que compreender o código da linguagem. Os códigos são significações construídas e reconstruídas socialmente. Palavras, signos, símbolos, ícones, índice, por exemplo. Se eu quero emitir para vocês uma informação e eu colocar usando o WhatsApp, eu posso usar as figuras que tem no WhatsApp, eu posso usar os emojis que estão também no WhatsApp e eu posso usar palavras. Então, aí eu tenho 3 tipos de repertório só para a linguagem através do WhatsApp, ok? O código ele é construído socialmente e ele constitui a cultura em que ele está inserido. A comunicação apenas é efetiva quando soma-se esses componentes. Então, se eu não uso o repertório de linguagem, as regras de combinação e de uso e o código dessa linguagem, eu posso me comunicar, mas essa comunicação não vai surtir efeito do outro lado, porque para ter a comunicação tem que ter 2 lados dialogando. Então, se eu falo e eu não sou compreendida, é porque algo nesses 4 itens estão faltando ou estão sendo mal utilizados. Por exemplo, a gente colocou aqui, se alguém chega na escola com uma vestimenta ou um comportamento diferenciado daquele que é do cotidiano, né, nosso, caso não haja compreensão da circunstância que levou aquele comportamento diferenciado, não vai haver a comunicação. Se eu chegar na escola no dia da toalha, que é o dia 25 de maio, ou se eu fizer um vídeo vestida com um roupão ou enrolada numa toalha, vocês não vão entender se eu não explicar o significado desse ato meu. Né?
Vocês não vão compreender esse repertório e esse código. O carnaval, as pessoas vestem fantasias e se relacionam de uma forma diferenciada, só naquele momento. E a gente compreende isso. Por quê? Porque a gente construiu a ideia de que no carnaval isso é possível, há essa possibilidade. As festas juninas também têm essa representação. A gente tem o código, o repertório, o uso e a compreensão da linguagem transmitida a partir daquele momento cultural que nós trocamos. Bom, aí a gente fica hoje com esse conteúdo, que já tem bastante material. Dê uma olhada no videozinho que eu vou colocar também. Desculpa. Eu vou colocar também lá na sala de aula virtual. E uma boa semana para vocês. Tchau.